Ok, vamos lá. Vamos desmistificar isso aqui hoje. Nosso mergulho é no princípio da função social da empresa aqui no Brasil. É um termo que a gente ouve, né? Mas assim, o que ele realmente significa para a empresa no dia a dia? A gente deu uma olhada em várias fontes, desde a base dele lá na Constituição de 88, até como é que os tribunais superiores, tipo o STJ e o STF, interpretam e usam essa ideia nas decisões. Então a nossa missão aqui é entender como esse princípio faz a empresa ser mais que só uma máquina de fazer dinheiro, sabe? Como impacta a sociedade, principalmente quando a gente olha para as decisões da justiça. Para começar, o que é exatamente essa tal de função social? É mais do que só gerar lucro, certo? E isso vem mesmo da Constituição. Vem sim, com certeza. Tá lá no artigo 170 da Constituição. É um dos pilares da nossa ordem econômica, sabe? Junto com valorizar o trabalho e a livre iniciativa. O fascinante aqui, eu acho, é que ele impõe, né? Impõe que as empresas pensem nos interesses da coletividade. Tem tudo a ver com a função social da propriedade também. Lucrar faz parte, claro, mas não é a única coisa que importa. Ah, essa ligação com a função social da propriedade é interessante. As fontes que a gente viu falam em duas dimensões, né, para organizar o pensamento: interna e externa. Como seria isso na prática? Dá para separar bem? Olha, é mais um jeito didático de ver, né? A dimensão interna, ela foca mais no dentro de casa. Tipo, a relação com os trabalhadores, sabe? Um ambiente seguro, salário justo, cuidar de quem tá ali fazendo a coisa acontecer. Entendi. O lado humano da empresa, digamos. Exato. E a externa olha para fora. Como a empresa lida com os consumidores, com o meio ambiente, a concorrência que tem que ser leal, né? E com a comunidade ali em volta. Pensa numa fábrica, por exemplo. Internamente é pagar em dia, cuidar da segurança, externamente é não poluir o rio do lado, talvez apoiar um projeto social na cidade. Entendi a lógica. Mas, assim, essa divisão não fica meio artificial às vezes? Porque, poxa, se você tratar bem os funcionários, dimensão interna, isso com certeza melhora a imagem da empresa para fora, né? Que já é a externa. Ótima colocação. É verdade, na realidade, uma coisa está super ligada na outra. Uma empresa com boa fama interna, geralmente, bom, ela acaba tendo uma imagem externa melhor também e vice-versa. A divisão é mais para a gente poder analisar, sabe? Para garantir que a gente está olhando para todos os lados da questão. Certo, certo. Faz sentido. Agora, vamos para o ponto que eu acho que pega fogo. Os tribunais. Imagino que é na hora da aplicação mesmo, tipo em recuperação judicial, falência, é aí que a gente vê o peso desse princípio, né? Como é que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, lida com isso? O STJ é fundamental nisso. A Lei de Recuperação e Falência, a 11.101 de 2005, o STJ interpreta ela muito com base na função social. O objetivo da recuperação judicial não é só salvar os donos da empresa, sabe? É tentar manter a empresa funcionando para preservar os empregos, a atividade econômica e até os interesses dos credores. Então a função social entra como um guia. Exato, quase como um critério para decidir em momentos de crise. A prioridade é manter a empresa viva pelo valor social que ela tem, não só pelo retorno financeiro ali na hora. Isso é... Nossa, é forte. Mas não tem um risco aí? Quer dizer, se a gente prioriza tanto manter a empresa e os empregos, não corre o risco de, sei lá, socializar o prejuízo de uma empresa que talvez foi mal gerida? Tudo em nome da função social? É um debate super válido e complexo. O STJ tenta achar um equilíbrio, né? A ideia não é salvar qualquer empresa a qualquer custo, óbvio. É dar uma chance para aquelas que realmente têm como se recuperar e continuar contribuindo para a sociedade. A análise de viabilidade econômica continua sendo essencial no processo. A função social entra como um peso importante nessa balança de interesses. Entendi. E o Supremo, o STF, o guardião da Constituição, como ele vê a função social da empresa nesse contexto todo? O jeito deles é diferente, constitucional mais amplo, sabe? Muitas vezes eles conectam a função social da empresa com a da propriedade. Se a gente junta tudo, o STF reforça aquela ideia de que nem a propriedade, nem a atividade da empresa são direitos absolutos. Eles têm que servir a um propósito social maior. Isso fica bem claro em decisões sobre desapropriação, por exemplo.
Ali eles avaliam se a propriedade está cumprindo sua função, o que inclui respeitar lei trabalhista, lei ambiental. Faz sentido, conecta tudo. Bom, a gente vê a aplicação nos tribunais, mas as fontes que lemos apontam uma coisa curiosa. É difícil medir o impacto real desse princípio. Parece que não tem estatística específica, sabe? Tipo, quantas decisões foram baseadas nisso? Nem o CNJ, que controla o judiciário, tem esses dados assim detalhados. Como é que a gente mede a importância disso, então? Uma questão importante sobre como a gente avalia isso, mas dá para usar umas pistas indiretas. Tipo, o princípio ganha muita força em época de crise econômica quando aumentam os pedidos de recuperação judicial. Dados da Serasa Experian, por exemplo, mostram esse aumento. Não são decisões finais, claro, mas indicam que é um cenário onde a função social está sendo muito mais discutida, mais invocada, principalmente lá no STJ. A crise, de um jeito meio irônico, acaba forçando a aplicação dela. Entendi. Então, resumindo a ideia. Mesmo sem ter um placar exato, fica claro que a função social da empresa não é só discurso, né? É um princípio ativo mesmo que está ali guiando decisões importantes da justiça, forçando um equilíbrio meio delicado entre o lucro privado e o bem-estar de todo mundo. Precisamente. Está bem firme na Constituição, nas leis e no jeito que os tribunais interpretam. Orienta como as empresas deveriam agir e como o judiciário pensa em situações complicadas, sempre buscando essa harmonia entre o resultado financeiro e a responsabilidade social. Beleza. Então, para fechar nosso mergulho de hoje, a função social da empresa não é teoria. É um comando da Constituição que os tribunais superiores levam a sério. Molda como as empresas operam, especialmente em tempos de aperto, buscando equilibrar lucro e impacto na sociedade. E só para deixar uma pulga atrás da orelha, uma reflexão que vai um pouco além do que a gente discutiu diretamente das fontes. Pensando nesse mundo globalizado, com tanta multinacional operando aqui no Brasil, como será que esse princípio que é tão nosso, tão da nossa lei, conversa ou precisa se adaptar aos padrões e práticas dessas empresas globais, hein? Fica aí para a gente pensar.